Poucas civilizações na história da humanidade despertam tanto fascínio quanto o Egito Antigo. Desde as areias douradas do deserto até os monumentos colossais que atravessaram milênios, essa terra continua a ser um mistério vivo. Pirâmides, que desafiam a lógica, tumbas recheadas de segredos, faraós que eram considerados deuses em carne e osso, e uma cultura que parecia obcecada pela eternidade. O Egito não foi apenas uma nação, mas uma verdadeira declaração de poder e imortalidade, que ecoa até hoje. O que torna o Egito tão irresistível é a combinação única entre mistério e grandiosidade. A construção das pirâmides, por exemplo, ainda é objeto de debates acalorados. Como um povo de mais de 4.000 anos atrás conseguiu erguer estruturas tão perfeitas, alinhadas com precisão astronômica, sem máquinas modernas? Para alguns, a resposta está na genialidade da engenharia egípcia. Para outros, há um elemento quase sobrenatural, como se esse povo tivesse acesso a um conhecimento perdido. Esse enigma é um dos motivos pelos quais o Egito jamais deixou de ocupar nossa imaginação. Além da arquitetura monumental, há também a figura quase mítica dos faraós. Eles não eram apenas governantes, mas seres divinos, considerados intermediários entre os deuses e os homens. Suas histórias foram gravadas em hieróglifos, monumentos e rituais que ainda hoje impressionam pela riqueza simbólica. O faraó não governava apenas a terra, ele governava o tempo, garantindo que a ordem cósmica chamada de Ma'at fosse preservada. Essa fusão entre política e espiritualidade foi um dos pilares que deram ao Egito sua longevidade. Outro aspecto que mantém vivo o interesse pelo Egito é sua relação com a morte e a eternidade. Diferente de muitas culturas que viam a morte como um fim, os egípcios a encaravam como uma continuação. A prática da mumificação, os rituais funerários e a criação de tumbas majestosas eram expressões dessa obsessão pela vida após a morte. Para eles, preparar-se para a eternidade era tão importante quanto viver. É por isso que encontramos tumbas repletas de objetos, alimentos e até barcos em miniatura. Tudo o que o faraó ou o nobre precisaria para seguir existindo no além. Mas o Egito não é apenas a história dos grandes faraós. Ele também é o retrato de um povo que aprendeu a dominar o Nilo, transformando o deserto em terras férteis. A cada cheia do rio, a terra era renovada, e com ela vinham as colheitas que sustentavam toda a civilização. Essa relação íntima com a natureza moldou não apenas a economia, mas também a religião e a cultura egípcia. O Nilo não era apenas um rio. Era uma divindade viva, a espinha dorsal de um império. O fascínio moderno pelo Egito ganhou ainda mais força a partir do século XIX, com as grandes expedições arqueológicas. A descoberta da Pedra de Roseta, que permitiu decifrar os hieróglifos, abriu uma janela para o passado. Mais tarde, a descoberta do túmulo de Tutancâmon, em 1922, incendiou a imaginação do mundo inteiro, trazendo à tona tesouros inimagináveis e reforçando a ideia de que ainda existem segredos enterrados sob a areia. Desde então, o Egito nunca mais deixou de ser um palco de descobertas que parecem desafiar o tempo. Hoje, o Egito continua a ser um dos destinos mais visitados do mundo, não apenas pelo turismo, mas pelo imaginário que representa. Para alguns, é um lugar de conexão espiritual, para outros um laboratório de história viva. Mas para todos, é impossível não sentir uma mistura de respeito e assombro diante de templos, estátuas e pirâmides que resistem há milhares de anos. O Egito é mais do que história. É um lembrete de que a humanidade sempre buscou deixar marcas que desafiam a morte e o esquecimento. E talvez seja exatamente isso que mantém o Egito tão presente em nossa cultura. Ele não é apenas o retrato de um passado distante, mas um espelho das nossas próprias perguntas. Qual é o sentido da vida? Existe algo depois da morte? Como podemos alcançar a imortalidade, mesmo que simbólica? Essas perguntas gravadas em pedra e areia são as mesmas que ainda nos movem hoje. O Egito que conhecemos hoje, com seus faraós e monumentos eternos, não surgiu da noite para o dia.
Sua história começou de forma mais discreta, no encontro entre o Nilo e o deserto, em pequenas comunidades agrícolas que aprenderam a domar o rio e aproveitar suas cheias. Por volta de 5000 a.C., essas aldeias começaram a se organizar em sociedades mais complexas, e dali nasceria uma das maiores civilizações da história. Esse período inicial, chamado de pré-dinástico, foi fundamental para construir as bases do que o Egito viria a ser. A unificação foi o passo decisivo. Antes do Egito ser um reino único, havia duas regiões distintas: o Alto Egito ao sul, com terras estreitas às margens do Nilo, e o Baixo Egito ao norte, no delta do rio, com terras férteis e abundantes. Cada região tinha seus governantes, símbolos e tradições. A grande virada ocorreu por volta de 3100 a.C., quando um líder conhecido como Narmer, também identificado como Menés em alguns registros, unificou os dois reinos. Essa unificação não foi apenas política. Ela marcou o nascimento da identidade egípcia. A coroa dupla usada pelos faraós, a branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito, simbolizava essa fusão. Mais do que unir territórios, Narmer inaugurou uma ideia que atravessaria milênios. O faraó como garantia da ordem cósmica, o protetor do equilíbrio entre os deuses e os homens. Essa noção de que o governante era divino foi o que deu ao Egito estabilidade e continuidade ao longo de dinastias. O chamado período arcaico, que vai da primeira até a segunda dinastia, por volta de 3100 a 2689 a.C., foi um momento de experimentação e consolidação. Foi nessa época que surgiram os primeiros hieróglifos, sistema de escrita que seria usado por milhares de anos e que permitiu registrar desde transações comerciais até orações religiosas. Também começaram a ser construídos os primeiros túmulos monumentais, conhecidos como mastabas, que mais tarde evoluiriam para as pirâmides. Esses monumentos eram símbolos de poder, mas também expressavam a visão egípcia de eternidade. A religião já se mostrava presente em cada detalhe da vida. Os deuses não eram figuras distantes, mas forças ligadas à natureza e ao cotidiano. O deus Horus, representado como um falcão, simbolizava o poder real e estava diretamente ligado ao faraó. O Nilo, por sua vez, era visto como uma dádiva divina, responsável por fertilizar a terra e garantir a sobrevivência do povo. Essa integração entre natureza, política e espiritualidade seria a marca registrada do Egito Antigo. Nesse período, o governo começou a se organizar de maneira surpreendentemente eficiente. Havia um sistema de administração que controlava colheitas, impostos e obras públicas. A burocracia egípcia, que seria famosa em períodos posteriores, já dava seus primeiros passos. Esse aparato permitiu que os faraós centralizassem o poder e mantivessem a estabilidade em uma terra cercada de desertos, mas unida pelo Nilo. O legado das primeiras dinastias foi imenso. Elas estabeleceram a base de tudo o que viria: a noção do faraó como Deus vivo, a escrita, os monumentos funerários e a religião que regia a ordem social. O Egito se tornava, assim, mais do que uma soma de aldeias. Transformava-se em uma civilização única, com identidade própria e ambições grandiosas. Ao olhar para esse período, é possível perceber como o Egito já carregava as sementes do que o tornaria eterno. A unificação política garantiu a coesão necessária para erguer monumentos e manter tradições. A escrita permitiu transmitir conhecimento de geração em geração, e a religião criou uma cosmovisão que justificava tanto o poder dos faraós quanto a submissão do povo. O Egito nascia para durar, e sua história estava apenas começando. Quando pensamos no Egito Antigo, a primeira imagem que vem à mente é a dos faraós, figuras envoltas em mistério, poder e uma aura quase sobrenatural. Diferente de outros reis da antiguidade, o faraó não era apenas um governante político ou militar. Ele era considerado um deus vivo na terra, a encarnação de Horus, o falcão celeste, e herdeiro do próprio Osíris, senhor do além. Essa fusão entre política e religião deu ao Egito uma estabilidade única,
transformando seus governantes em símbolos eternos de ordem e prosperidade. A palavra faraó, que em egípcio antigo significava grande casa, inicialmente designava o palácio real. Com o tempo, passou a ser usada para identificar o próprio governante, como se ele fosse a encarnação do Estado. Essa visão refletia a crença de que o faraó era o mediador entre os homens e os deuses, responsável por manter o equilíbrio da Ma'at, o princípio cósmico de ordem, justiça e harmonia. Sem o faraó, acreditava-se que o caos poderia se instalar, trazendo fome, guerra e desordem. A autoridade do faraó era absoluta. Ele controlava as terras, as colheitas, os exércitos e até mesmo os templos. Mas essa centralização não era vista como tirania. Para os egípcios, obedecer ao faraó era obedecer aos deuses. Essa devoção foi o que permitiu a realização de obras monumentais, como pirâmides, templos e cidades inteiras, erguidas com o trabalho de milhares de pessoas que acreditavam estar contribuindo para a eternidade. O faraó também era o grande general. Vestido com a coroa azul da guerra, liderava exércitos contra inimigos estrangeiros e defendia as fronteiras do Egito. Muitas vezes, suas vitórias eram registradas em estelas e templos, exaltando sua coragem e associando-o a divindades guerreiras. Mas além do papel militar, havia o lado espiritual. O faraó era o responsável por garantir que os deuses recebessem oferendas e rituais, assegurando assim a fertilidade da terra e a continuidade da vida. O esplendor dos faraós pode ser visto em nomes que atravessaram os séculos. Djoser, responsável pela primeira pirâmide em degraus, projetada por seu vizir Imhotep. Snefru, que experimentou diferentes técnicas até alcançar a pirâmide perfeita. Quéops, cujo monumento em Gizé ainda hoje é um dos maiores enigmas arquitetônicos da humanidade. E mais tarde, Ramsés II, o Grande, conhecido por suas campanhas militares e por deixar templos colossais como o de Abu Simbel. Cada um desses faraós não apenas governou, mas buscou imortalizar sua passagem pela terra. O culto ao faraó também incluía sua preparação para a vida após a morte. Acreditava-se que, ao morrer, ele se tornava um deus pleno, reunindo-se a Osíris no além. Por isso, seus túmulos eram verdadeiras cidades subterrâneas, repletas de objetos, alimentos, estátuas e até barcos, tudo cuidadosamente preparado para garantir sua jornada eterna. Esse conceito reforçava a ideia de que o faraó nunca morria. De fato, ele apenas passava a habitar outra dimensão, continuando a proteger seu povo. Mas o poder divino dos faraós não os tornava intocáveis. Havia intrigas palacianas, sucessões disputadas e períodos de instabilidade. Ainda assim, a instituição faraônica sobreviveu por mais de 3.000 anos, adaptando-se às mudanças e reafirmando seu papel como centro da vida egípcia. Mesmo quando reis estrangeiros assumiam o trono, faziam questão de adotar os títulos e rituais faraônicos, como forma de legitimar seu governo diante do povo e dos deuses. Ao longo da história, o faraó foi mais do que um homem. Ele foi a personificação de uma ideia. A ideia de que ordem e eternidade só eram possíveis com um elo direto entre o céu e a terra. É por isso que, até hoje, os faraós continuam a nos fascinar. Eles não eram apenas líderes, mas símbolos de uma civilização que acreditava ter descoberto o segredo da imortalidade. Se existe um símbolo que define o Egito Antigo, esses símbolos são as pirâmides. Majestosas, imponentes e envoltas em mistério, elas se tornaram a marca registrada de uma civilização que desafiou o tempo. Entre todas, a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops por volta de 2560 a.C., continua sendo uma das maiores maravilhas do mundo. Mesmo após milhares de anos, sua perfeição arquitetônica ainda intriga engenheiros, arqueólogos e curiosos de todo o planeta. As pirâmides surgiram a partir de uma evolução arquitetônica. Antes delas, os egípcios construíam mastabas, túmulos retangulares de pedra com paredes inclinadas. O salto aconteceu no reinado de Djoser, durante a terceira dinastia.
quando o arquiteto e vizir Imhotep projetou a primeira pirâmide em degraus em Saqqarah. Essa inovação abriu caminho para experimentos cada vez mais ambiciosos, até que os faraós do Império Antigo chegaram às pirâmides de faces lisas que conhecemos hoje. A questão que mais instiga estudiosos é: como os egípcios conseguiram erguer essas estruturas colossais? A Grande Pirâmide, por exemplo, possui cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 70 toneladas, e, no entanto, foram transportados, posicionados e alinhados com uma precisão que rivaliza com a tecnologia moderna. Muitos acreditam que rampas gigantes foram usadas para mover os blocos, mas até hoje não há consenso sobre o método exato. Outro detalhe impressionante é a precisão astronômica das pirâmides. A Grande Pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. Suas proporções revelam conhecimentos matemáticos avançados, que incluem razões geométricas e até conceitos próximos do número π. Além disso, há teorias que sugerem conexões com as estrelas da constelação de Órion, associadas ao deus Osíris. Se essas relações eram intencionais ou coincidência, ainda é tema de debates intensos. O propósito principal das pirâmides era servir como túmulos reais. Para os egípcios, a morte era apenas uma transição, e o faraó precisava de uma morada eterna que refletisse sua grandeza. As câmaras internas eram projetadas para abrigar o corpo mumificado, tesouros, oferendas e tudo o que fosse necessário para a vida após a morte. Mas, ao mesmo tempo, as pirâmides funcionavam como símbolos de poder, mostrando ao povo e ao mundo que o faraó tinha um domínio absoluto sobre a terra e uma conexão direta com os deuses. Com o tempo, a construção de pirâmides gigantes deixou de ser prática. No Império Novo, os faraós passaram a ser enterrados no Vale dos Reis, em túmulos escavados na rocha, menos visíveis e mais difíceis de saquear. Ainda assim, as pirâmides já haviam cumprido seu papel: consolidar o Egito como uma civilização grandiosa, capaz de feitos arquitetônicos que pareciam ultrapassar os limites humanos. Até hoje, as pirâmides alimentam teorias e especulações. Alguns acreditam que foram erguidas com a ajuda de tecnologias perdidas. Outros sugerem até a intervenção de visitantes extraterrestres. A arqueologia moderna aponta para a engenhosidade e a organização dos egípcios, com milhares de trabalhadores especializados, logística impressionante e um profundo conhecimento de matemática e engenharia. Seja qual for a verdade, o fato é que as pirâmides permanecem como testemunhos imortais de um povo que sonhava com a eternidade. O impacto cultural das pirâmides é imenso. Elas inspiraram desde escritores da Grécia Antiga até cientistas contemporâneos. Foram estudadas, copiadas e reinterpretadas por inúmeras culturas. E no imaginário coletivo continuam sendo um símbolo de mistério, poder e transcendência. Quando alguém fala em Egito, é inevitável pensar nas pirâmides. Essas montanhas de pedra que parecem desafiar a própria morte. As pirâmides são mais do que construções. São mensagens gravadas em pedra, deixadas para as gerações futuras. Mensagens que dizem: aqui viveu um povo que desafiou o impossível. Aqui repousa a lembrança de reis que acreditavam na eternidade. E de fato conseguiram. Milhares de anos depois, ainda estamos falando deles. Se existe um aspecto que define o Egito Antigo, esse aspecto é a religião. Para os egípcios, a vida não terminava com a morte. Pelo contrário, a morte era apenas uma passagem para outra existência. Toda a cultura egípcia foi moldada por essa visão. E é por isso que encontramos tumbas monumentais, rituais complexos e textos sagrados como o Livro dos Mortos, um verdadeiro guia para a eternidade. No centro dessa cosmovisão estava a ideia de que o mundo era regido pela Ma'at, o princípio da ordem, da justiça e da harmonia cósmica. Manter a Ma'at significava preservar o equilíbrio entre deuses, homens e natureza. A vida após a morte era vista como uma continuidade desse equilíbrio, onde cada indivíduo precisava provar que havia vivido de acordo com esses valores.
O faraó, como representante dos deuses, era o guardião máximo da Maat, mas cada pessoa também tinha sua responsabilidade diante dela. A morte, para os egípcios, não era algo a temer, mas sim algo a preparar. É por isso que os rituais funerários eram tão detalhados. O corpo precisava ser preservado por meio da mumificação, garantindo que a alma tivesse um receptáculo para retornar. Os túmulos eram cuidadosamente planejados para abrigar não apenas o corpo, mas também objetos pessoais, alimentos, estátuas e até representações de servos. Tudo para que o falecido pudesse viver confortavelmente no além. O livro dos mortos desempenhava um papel fundamental nesse processo. Esse conjunto de textos, que começou a ser usado durante o Império Novo, continha orações, encantamentos e instruções para orientar o morto em sua jornada no submundo. Entre as passagens mais conhecidas está a cena do julgamento da alma, onde o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena da deusa Maat. Se o coração fosse mais leve, o indivíduo era considerado justo e poderia entrar no paraíso conhecido como Campos de Yaru. Caso contrário, sua alma era devorada por Amit, uma criatura aterrorizante parte leão, parte crocodilo e parte hipopótamo. Essa crença no julgamento e na vida após a morte influenciava profundamente o comportamento em vida. Viver de forma justa e respeitar os deuses não era apenas uma questão de fé, mas também uma garantia de salvação. A religião, portanto, moldava desde as grandes decisões do faraó até os hábitos cotidianos do povo. Os templos egípcios também eram espaços fundamentais nessa conexão entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Mais do que locais de culto, eram centros de poder, economia e conhecimento. Sacerdotes administravam oferendas, interpretavam sinais divinos e mantinham a ordem dos rituais. Para o povo comum, os deuses estavam em tudo. No sol que nascia com Ra, na fertilidade da terra com Osíris, na proteção da família com Ísis. O divino e o humano estavam entrelaçados de forma inseparável. A religião egípcia era também uma religião de imagens e símbolos. Os hieróglifos, as estátuas, as pinturas nas tumbas, tudo tinha um significado espiritual. Cada cor, cada gesto e cada representação carregava mensagens ocultas que reforçavam a crença na eternidade. Essa riqueza simbólica é uma das razões pelas quais o Egito ainda hoje nos fascina. Cada detalhe parece carregar um enigma. O mais impressionante é que, mesmo após milhares de anos, a mensagem central dessa religião continua atual. Os egípcios nos lembram de que a vida é passageira, mas que o legado que deixamos pode ser eterno. Suas pirâmides, templos e textos sagrados são a prova disso. Eles acreditavam que, ao gravar suas histórias em pedra, estavam garantindo sua imortalidade. E, de fato, conseguiram. O Livro dos Mortos, com suas palavras de poder, continua ecoando como um testemunho de uma cultura obcecada pela eternidade. E talvez seja essa obsessão que torna o Egito tão único. A capacidade de transformar a morte em um novo começo e de transformar a fé em monumentos que desafiam o tempo. Se as pirâmides e templos são os símbolos mais visíveis do Egito Antigo, o verdadeiro coração dessa civilização pulsava nas águas do rio Nilo. Sem ele, simplesmente não teria existido o Egito. Cercado por desertos áridos, o país dependia totalmente das cheias anuais do rio, que traziam fertilidade às margens e garantiam colheitas abundantes. Não é à toa que o historiador grego Heródoto afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Todos os anos, o rio transbordava entre junho e setembro, inundando os campos e depositando uma camada de lodo fértil chamada humus. Esse ciclo natural permitia aos agricultores plantar trigo, cevada, linho e outras culturas essenciais para a sobrevivência do povo. A abundância agrícola sustentava não apenas as aldeias, mas também o Estado e seus grandes projetos. Era do excedente das colheitas que vinham os impostos que financiavam templos, pirâmides e exércitos. A vida cotidiana dos egípcios estava intimamente ligada ao Nilo. O rio não era apenas fonte de alimento, mas também a principal via de transporte,
Barcos navegavam constantemente, levando mercadorias, pedras para construções e até exércitos. O comércio interno e externo florescia graças a essa artéria natural, que conectava o Alto e o Baixo Egito. Além disso, o Nilo tinha um papel religioso. Era considerado sagrado, visto como a manifestação do deus Hapi, responsável pela fertilidade da terra. A sociedade egípcia era estruturada de forma hierárquica, mas cada camada desempenhava um papel essencial. No topo estava o faraó, seguido pelos nobres, sacerdotes e escribas. Abaixo deles vinham os artesãos, comerciantes e camponeses. Por fim, estavam os trabalhadores e servos, muitos dos quais dedicavam parte do ano a obras estatais, como a construção de templos e túmulos. Apesar dessa divisão rígida, havia mobilidade. Um escriba habilidoso, por exemplo, podia ascender socialmente e alcançar posições de destaque. O dia a dia da população comum era simples, mas repleto de tradições. As casas eram feitas de tijolos de barro, geralmente de 1 ou 2 cômodos, com telhados planos usados para dormir durante as noites quentes. A alimentação era baseada em pão e cerveja, complementados por vegetais, frutas e, ocasionalmente, carne ou peixe. O linho era o material mais usado para roupas leves e adequadas ao clima árido. Homens e mulheres também usavam maquiagens, como o famoso kohl, que servia tanto para estética quanto para proteger os olhos do sol e das infecções. A educação tinha grande importância, especialmente para os filhos da elite. As escolas formavam escribas, que aprendiam a ler e escrever os hieróglifos, além de matemática e administração. Ser escriba era uma das profissões mais respeitadas, pois permitia trabalhar diretamente para o Estado ou para os templos. Já o povo simples transmitia seus conhecimentos de geração em geração, ensinando técnicas de agricultura, pesca e artesanato. A religião permeava cada aspecto da vida cotidiana. Pequenos altares domésticos eram comuns e muitos carregavam amuletos para proteção. Festivais religiosos, marcados por procissões, músicas e oferendas, eram momentos de celebração coletiva que reforçavam a identidade do povo. Cada vila tinha suas divindades locais, mas todas estavam integradas ao grande panteão egípcio, onde Ra, Ísis, Osíris e Anubis figuravam como centrais. Outro aspecto notável era o papel da mulher. Embora a sociedade fosse patriarcal, as egípcias gozavam de mais direitos do que em muitas culturas antigas. Elas podiam herdar propriedades, administrar negócios e até divorciar-se. Algumas chegaram a exercer grande influência política, como a rainha Hatshepsut, que se tornou faraó e governou com autoridade comparável à de qualquer homem. Em resumo, o Nilo era mais do que um rio. Era a espinha dorsal de uma civilização inteira. Ele alimentava, transportava, unia e inspirava o povo. A vida cotidiana egípcia, embora simples em muitos aspectos, estava sustentada por uma organização admirável e uma ligação profunda com a natureza e os deuses. Essa harmonia entre homem, terra e divindade foi um dos segredos da longevidade do Egito Antigo. Quando pensamos no Egito Antigo, é comum lembrar de templos, pirâmides e múmias. Mas por trás dessa grandeza, também havia um lado guerreiro. Para manter seu império unido e protegido, os faraós precisaram desenvolver estratégias militares, enfrentar invasores e conquistar novas terras. O exército egípcio, embora inicialmente simples, se transformou ao longo dos séculos em uma máquina de poder que garantiu a sobrevivência de uma das civilizações mais duradouras da história, nos primeiros tempos. O Egito tinha uma posição geográfica privilegiada. Cercado por desertos quase intransponíveis e pelo Mediterrâneo ao norte, era naturalmente protegido de invasões. Essa condição permitiu que a civilização se desenvolvesse em relativa paz, mas não a poupou de conflitos internos. Disputas entre reinos regionais e chefes locais eram frequentes antes da unificação promovida por Narmé, considerado o primeiro faraó. A partir daí, o exército passou a ser símbolo de unidade nacional, usado não apenas para defesa, mas também para consolidar o poder do faraó sobre todo o território.
O cenário mudou radicalmente durante o chamado Segundo Período Intermediário, quando o Egito foi invadido pelos Hyksos, povos estrangeiros que introduziram tecnologias militares revolucionárias, como o cavalo e o carro de guerra. A princípio, os egípcios foram derrotados e submetidos, mas essa experiência se tornou um ponto de virada. Ao dominar essas inovações, os faraós que lideraram a reconquista transformaram o Egito em uma potência militar. Foi o início do Império Novo, a Era de Ouro das Conquistas. Com os novos recursos, os faraós passaram a expandir seus domínios para o sul, controlando a Núbia e suas minas de ouro, e para o norte, alcançando terras da Síria e da Palestina. Essa expansão não era apenas territorial, mas também econômica e cultural. Cada vitória significava novos tributos, escravos e mercadorias preciosas chegando ao Egito. Isso alimentava a riqueza do Estado e financiava templos, obras monumentais e a manutenção do próprio exército. Entre os grandes líderes militares, destacam-se Tutemés III, considerado um dos maiores estrategistas da antiguidade, e Ramsés II, lembrado como o Grande Guerreiro. Ramsés ficou famoso pela Batalha de Kadesh, travada contra os hititas por volta de 1274 a.C. Apesar de o resultado ter sido indeciso, esse conflito marcou a história por gerar o primeiro tratado de paz registrado da humanidade, uma evidência de que, além de guerreiro, o Egito sabia negociar. O exército egípcio era altamente estruturado. A infantaria formava a base, equipada com lanças, arcos, machados e escudos. Os arqueiros, especialistas no uso do arco composto, eram considerados tropas de elite, capazes de decidir batalhas à distância. Os carros de guerra, puxados por cavalos, funcionavam como tanques da época, combinando velocidade, impacto e mobilidade. Além disso, o Egito recrutava mercenários estrangeiros, como núbios, líbios e até mercenários asiáticos, ampliando a diversidade e a força de suas tropas. O papel militar ia além do campo de batalha. Era também um poderoso instrumento de propaganda. Nas paredes de templos e estelas, os faraós eram retratados esmagando inimigos, muitas vezes em cenas simbólicas mais do que reais. Esse recurso reforçava sua imagem como defensores da Maat, a ordem cósmica, contra as forças do caos representadas por povos estrangeiros. Assim, cada vitória era celebrada não apenas como triunfo militar, mas também como um ato religioso que mantinha a harmonia do universo. Entretanto, a guerra também tinha seus custos. Campanhas longas exigiam grandes recursos, e a manutenção de exércitos permanentes enfraquecia as reservas do Estado. Nos períodos de instabilidade, como durante o terceiro período intermediário, o poder militar se fragmentou, e o Egito passou a depender mais de alianças do que de conquistas. Esse enfraquecimento abriu caminho para invasões de assírios, persas e, por fim, dos romanos. Mesmo com os altos e baixos, o legado militar do Egito permanece claro. Foi a capacidade de aprender com inimigos, adaptar novas tecnologias e unir fé com força, que manteve a civilização em pé por mais de 3.000 anos. O exército egípcio não era apenas um braço armado, era uma extensão da própria identidade do faraó, o guardião da ordem divina e da grandeza de sua terra. Quando falamos do fim do Egito Antigo, um nome imediatamente surge: Cleópatra VII. A última rainha da dinastia ptolomaica tornou-se uma das figuras mais icônicas da história, não apenas por seu carisma e inteligência, mas também por ter governado em um dos períodos mais turbulentos da civilização egípcia. Seu reinado simboliza o fim de uma era gloriosa e o início da dominação estrangeira definitiva. Cleópatra nasceu em 69 a.C., em uma Alexandria que já era um dos maiores centros culturais do mundo. Descendente da dinastia dos Ptolomeus, fundada por Ptolomeu I após a conquista de Alexandre o Grande, ela não era de origem egípcia, mas grega macedônica. Ainda assim, Cleópatra teve a sensibilidade de adotar costumes locais, aprender a língua egípcia e se apresentar como uma verdadeira faraó. Isso a aproximou do povo e a destacou entre seus antecessores.
O contexto de seu reinado era delicado. O Egito estava enfraquecido por disputas internas e pela crescente pressão de Roma, que já se consolidava como potência dominante no Mediterrâneo. Cleópatra mostrou grande habilidade política ao se aliar a figuras centrais do cenário romano. Primeiro conquistou Júlio César, com quem manteve uma aliança estratégica e também uma relação pessoal. Dessa união nasceu seu filho Cesarion, que ela sonhava ver como herdeiro tanto do Egito quanto de Roma. Após a morte de César, Cleópatra voltou suas atenções para Marco Antônio, um dos generais mais poderosos de Roma. Juntos, formaram uma aliança política e militar que buscava resistir ao avanço de Otávio, futuro imperador Augusto. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio é uma das mais célebres da história, marcada tanto por paixão quanto por estratégias de poder. No entanto, sua aliança acabou atraindo a ira de Roma. O conflito decisivo ocorreu na Batalha de Ácio, em 31 a.C., quando as forças de Cleópatra e Marco Antônio foram derrotadas pela frota de Otávio. Enfraquecidos e sem saída, ambos acabaram tirando a própria vida no ano seguinte. A morte de Cleópatra, cercada de lendas, muitos acreditam que ela se deixou picar por uma cobra venenosa, marcou o fim da independência egípcia. Em 30 a.C., o Egito foi anexado como província romana, encerrando mais de 3.000 anos de história faraônica. O legado de Cleópatra, porém, ultrapassou sua derrota. Ela foi lembrada como uma mulher de inteligência brilhante, poliglota, estrategista e capaz de enfrentar de igual para igual os maiores líderes de seu tempo. Sua imagem foi moldada ao longo dos séculos, oscilando entre femme fatale e rainha culta, mas sempre cercada de fascínio. Mais do que uma figura romântica, Cleópatra representa a luta de uma civilização milenar para sobreviver diante das transformações do mundo. O declínio do Egito não foi apenas resultado de uma batalha perdida. Durante séculos, invasões estrangeiras, crises econômicas e disputas internas haviam enfraquecido sua estrutura. O brilho das pirâmides e templos contrastava com uma realidade de instabilidade política. A dominação romana foi, em certo sentido, o capítulo final de um processo que já vinha se desenrolando. Com a morte de Cleópatra, o Egito perdeu não apenas sua independência, mas também o último elo direto com o poder faraônico. Ainda assim, sua cultura não desapareceu. Muitos elementos da religião, da arte e da ciência egípcia foram assimilados por Roma e, mais tarde, influenciaram o mundo ocidental. Alexandria continuou sendo um centro de saber, e as memórias do Egito Antigo permaneceram vivas, preservadas, em monumentos e histórias que atravessaram o tempo. Assim, Cleópatra simboliza mais do que o fim. Ela é o elo entre dois mundos. Com ela, encerra-se a era dos faraós, mas inicia-se a transformação do Egito em uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. E, de certa forma, seu nome ecoa até hoje como o de uma mulher que, no fim da linha, tentou manter acesa a chama de uma das maiores civilizações da humanidade. Depois da conquista romana e mais tarde da dominação árabe, muitos aspectos da civilização egípcia ficaram enterrados sob a areia e o esquecimento. Os templos foram saqueados, estátuas quebradas e tumbas profanadas. Grande parte do conhecimento sobre os faraós, suas crenças e sua organização social se perdeu, restando apenas ruínas misteriosas. Durante séculos, o Egito foi visto como uma terra exótica, mais associada a lendas do que a uma história real. Foi só no final do século XVIII que a redescoberta científica do Egito começou a ganhar força, mudando para sempre a forma como o mundo o enxergava. O ponto de virada veio com a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito em 1798. Embora o objetivo fosse militar e estratégico, ele levou consigo dezenas de estudiosos, engenheiros, naturalistas, desenhistas e arqueólogos, que documentaram minuciosamente os monumentos egípcios. Dessa expedição nasceu a monumental obra Descrição do Egito, uma coleção de volumes que revelou ao mundo ocidental a grandiosidade das construções faraônicas. Foi nesse contexto
que ocorreu a descoberta mais importante de todas: a Pedra de Roseta. Encontrada em 1799, a pedra continha um decreto escrito em 3 línguas: hieróglifos, escrita demótica e grego antigo. Durante séculos, os hieróglifos haviam sido um mistério indecifrável. Com essa peça, os estudiosos tinham finalmente uma chave de comparação. Após anos de pesquisas, em 1822, Jean-François Champollion conseguiu decifrar a escrita egípcia, permitindo que a voz dos faraós, gravada nas paredes de templos e tumbas, fosse novamente compreendida. Essa conquista marcou o início da egiptologia moderna. A partir daí, uma verdadeira onda de egiptomania tomou conta da Europa. Viagens ao Egito se tornaram frequentes e expedições arqueológicas começaram a explorar templos, pirâmides e tumbas em busca de relíquias. Muitas descobertas foram levadas para museus europeus como o Louvre, em Paris, e o British Museum, em Londres, onde permanecem até hoje. Embora essas práticas sejam hoje vistas com críticas, elas ajudaram a consolidar o fascínio do mundo pelo Egito Antigo. Mas nada seria tão impactante quanto a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon. Em 1922, após anos de buscas, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou no Vale dos Reis a tumba KV62, quase intacta. Diferente de muitos outros sepulcros já saqueados, essa estava repleta de tesouros inestimáveis: estátuas, joias, carruagens móveis e, principalmente, a impressionante máscara mortuária de ouro maciço, que se tornou símbolo da realeza egípcia. A descoberta foi manchete no mundo inteiro e até hoje é considerada um dos maiores achados arqueológicos da história. A tumba de Tutankhamon não apenas revelou o luxo da vida após a morte dos faraós, mas também ofereceu aos estudiosos um vislumbre raro sobre o cotidiano do Egito Antigo. Cada objeto encontrado tinha um propósito simbólico, religioso ou prático, ajudando a reconstruir a mentalidade daquela civilização. Além disso, a descoberta alimentou o mito da maldição da múmia, quando a morte repentina de Lord Carnarvon, financiador da expedição, foi associada a uma vingança sobrenatural. Embora a ciência tenha explicado esses casos, o mito ajudou a reforçar o manto de mistério que envolve o Egito. Ao longo do século XX, novas escavações continuaram revelando detalhes impressionantes. O templo de Abu Simbel foi transferido, inteiro de lugar para não ser submerso pelas águas da represa de Assuã, provando que até no presente o Egito exige esforços monumentais. Tecnologias modernas como radar de penetração no solo, tomografias em múmias e análises de DNA trouxeram novas respostas, mas também abriram novos enigmas sobre doenças, linhagens reais e técnicas de mumificação. A redescoberta do Egito também impactou a cultura popular. Filmes como A Múmia e inúmeras produções hollywoodianas exploraram o tema, enquanto o design egípcio influenciou a moda, a arquitetura e até movimentos artísticos como o Art Deco. No imaginário coletivo, o Egito passou a ser sinônimo de mistério, sabedoria ancestral e segredos ocultos. Hoje, a egiptologia é uma ciência consolidada e o Egito moderno tenta equilibrar a preservação de seu patrimônio com o turismo, que é uma das bases de sua economia. A redescoberta arqueológica não apenas reergueu o Egito no mapa da história, mas o transformou em um elo vivo entre passado e presente. A Pedra de Roseta abriu a linguagem. A tumba de Tutankhamon revelou a riqueza espiritual e material, e a arqueologia moderna continua a mostrar que o Egito ainda guarda mistérios esperando para serem revelados. Essa combinação de ciência, mito e fascínio é o que mantém o Egito Antigo eterno, não apenas em pedra, mas também na mente e na imaginação da humanidade. Antes de continuar, já aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse gesto simples nos ajuda a trazer mais histórias fascinantes do passado, explorando mistérios e revelações que ainda habitam no presente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seu apoio faz toda a diferença. O Egito Antigo pode ter desaparecido como império, mas seu legado continua vivo até hoje. De fato,
poucas civilizações deixaram marcas tão profundas e duradouras na humanidade. Seus monumentos resistem ao tempo, suas crenças ainda despertam curiosidade, e muitos de seus avanços influenciaram diretamente a ciência, a arte e a cultura ocidental. Um dos legados mais claros é o arquitetônico. As pirâmides, templos e colossos continuam a inspirar engenheiros e arquitetos modernos. Sua precisão geométrica e sua resistência ao tempo desafiam explicações fáceis e lembram ao mundo que, mesmo com tecnologia limitada, os egípcios dominavam princípios avançados de engenharia. Monumentos como a Grande Pirâmide de Gizé ainda são estudados não apenas como obras do passado, mas como símbolos de inovação e genialidade. Na ciência, o Egito também foi pioneiro. A medicina egípcia, por exemplo, já conhecia procedimentos cirúrgicos, diagnósticos de doenças e tratamentos com ervas. Muitos papiros médicos sobreviveram, como o papiro de Ebers, revelando que os egípcios tinham um conhecimento detalhado sobre anatomia e farmacologia. Sua matemática também era notável. Cálculos de área, volume e proporções eram aplicados tanto em construções quanto em problemas cotidianos. Outro campo fundamental foi a astronomia. O alinhamento das pirâmides e templos mostra o quanto os egípcios observavam o céu e o integravam em sua religião. Eles desenvolveram um calendário baseado no ciclo solar e nas cheias do Nilo, um sistema tão eficiente que se tornou a base para o calendário usado pelos romanos e, posteriormente, pelo mundo moderno. No plano cultural e espiritual, o Egito legou ao mundo uma visão única sobre a vida e a morte. A ideia de que a existência não termina no túmulo, mas continua em outra dimensão, influenciou inúmeras religiões posteriores. O conceito de julgamento da alma, presente no Livro dos Mortos, ecoa em tradições judaico-cristãs e islâmicas, mostrando como a cosmovisão egípcia ultrapassou fronteiras. O impacto do Egito também pode ser visto no imaginário moderno. Desde o século XIX, a egiptomania moldou a arte, a literatura e até a moda. Filmes, livros e séries continuam a retratar múmias, faraós e templos escondidos, muitas vezes misturando realidade e fantasia. Esse fascínio revela que, mais do que uma civilização antiga, o Egito é um mito vivo que ainda alimenta nossa imaginação coletiva. Além disso, o turismo e a arqueologia mantêm essa herança ativa. Milhões de pessoas viajam todos os anos para ver as pirâmides de Gizé, o Vale dos Reis e os templos de Luxor. Cada descoberta arqueológica, seja uma tumba esquecida ou um detalhe em hieróglifos, reacende o interesse mundial. O Egito, nesse sentido, não é apenas uma lembrança do passado, mas uma ponte que conecta eras diferentes da humanidade. Em resumo, o legado do Egito Antigo vai muito além de suas ruínas. Ele está presente na ciência que usamos, nas crenças que herdamos e no fascínio que ainda sentimos ao contemplar suas histórias. É a prova de que algumas civilizações nunca desaparecem de verdade. Elas se tornam parte do tecido eterno da humanidade. E lembre-se, se gostou deste mergulho no Egito, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos, com narrativas que unem conhecimento, mistério e emoção. E no próximo vídeo, vamos explorar outro capítulo intrigante da história. Prepare-se, porque o passado ainda guarda segredos que podem surpreender você.